Boa tarde, meu nome é André Antunes e vou dar início ao webinar sessão número 1 sobre o gerador de preços. O gerador de preços encontra-se aqui no menu geral, neste separador gestão, por exemplo. Temos aqui o gerador de preços. Eu já tenho o programa aberto, irei falar um pouco sobre esta base de consulta. Ou seja, o gerador de preços no geral é uma base de dados paramétrica que, dependentemente dos materiais, equipamentos e pormenores construtivos, etc., que formos selecionando, nos irá permitir obter as especificações técnicas dos trabalhos, das fichas de custo, instruções de utilização e manutenção, etc. O programa em si divide-se em 3 secções iniciais, digamos assim. Ou seja, quando selecionamos o gerador de preços, temos logo de início qual o tipo de obra que nós vamos desenvolver, ou que estamos a consultar, digamos assim. Será obra nova de reabilitação ou consulta de informação acerca de espaços urbanos. À medida que vamos fazendo estas seleções, iremos ter mais ou menos informação associada aqui à árvore do lado esquerdo, que iremos consultar de seguida, e a partir daí também há a possibilidade, consoante também as licenças obtidas, as licenças que se possuem, podermos ter ou podermos modificar a localização, ou seja, neste caso fazer consultas de preços para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, isto no caso da instalação em português, a instalação em português do computador, do SIP, digo, e no caso de estar a instalar em outras línguas, podermos ter acesso também a outro tipo de custos em informação de outros países listados aqui em baixo. Claro que à medida que vamos fazendo a modificação da localização, temos também a modificação da própria moeda. Bom, aqui na árvore, o segundo passo, porque de momento nesta base estamos aqui na primeira secção, na segunda teríamos então a localização. Na localização onde eu faria então a escolha da localização onde eu estou a consultar os preços. De referir que o gerador de preços é uma base de consulta, ou seja, este software permite-me fazer consulta dos custos de um determinado trabalho, se bem que depois poderemos também consultar informação relativamente a caderno de encargos, segurança e saúde, memória gráfica de materiais, pormenores construtivos e manual de utilização e manutenção, mas focando-me para já nesta primeira parte dos preços compostos, o programa efetivamente vai-me dar a informação do preço composto de determinado trabalho. Esse trabalho, ou esse custo e os rendimentos associados a esse trabalho ficarão também logo, primeiro, influenciados pela localização, onde estou a fazer consulta desse custo. Após fazer então a alteração da localização, vou passar aqui para preços compostos. Bom, nos preços compostos, logo de início, antes de consultarmos cada um dos preços, aqui nesta árvore, temos então aqui as opções de parametrização do próprio gerador de preços. Eu vou mostrar aqui para a situação de preços compostos para obra nova, depois irei mostrar então, por exemplo, para reabilitação, para podermos ver aqui as alterações que são efetuadas aqui neste separador. Bom, qualquer modificação que seja feita aqui vai ter influência depois então nos custos e nos rendimentos dos trabalhos que podemos consultar deste lado. Ou seja, à medida que nós vamos tendo mais ou menos superfície total construída, vamos ter os custos associados a um determinado trabalho com um valor maior ou menor. O mesmo acontece, o número de pisos acima da rasante influencia, por exemplo, este título aqui de exemplo, os custos de, por exemplo, pela betão armado. Porque quanto mais alto tivermos o edifício, também vamos ter custos mais
inflacionados devido ao facto de termos que levar o betão a 10 ou 20 ou 15 ou 30 ou 40 pisos de altura, não é? E então a própria seleção aqui do número de pisos acima da rasante vai fazer também influenciar o valor do custo final. Tudo o resto também são opções que se tomam de forma a colocar ou a parametrizar o gerador de preços para a situação mais real que nós temos em obra, de fim de podermos então consultar estes valores o mais correto possível, como por exemplo a acessibilidade, a topografia, o mercado, a situação do mercado, o tipo de projeto e a localização. À medida que vamos modificando o tipo de projeto, temos outras hipóteses aqui e outros desenhos estão associados a este tipo de projeto. No caso, no edifício multifamiliar, na geometria em planta, temos esta situação. Isto para entre paredes mieiras, um edifício isolado, teremos então outras hipóteses de geometria. Perdão, isto também, ou seja, a própria modificação da geometria em planta vai influenciar também os preços, porque certamente isto será mais complexo de construir do que isto, ou do que esta geometria. Daí teremos então possibilidade também, de certa forma, escolher uma geometria semelhante àquilo que nós teremos então a consultar ou em obra. Este valor aqui, distância, aterro ou operador licenciado da gestão de resíduos, tem a ver depois então também com o cálculo dos custos de gestão de resíduos associados a cada preço composto. De forma a se determinar o que é acessibilidade muito boa, boa, normal, dificuldade média, dificuldade alta ou qualquer outras opções que estão aqui, ao passarmos com o cursor por cima de cada uma destas opções surge um balãozinho em que, de certa forma, nos vai ajudar a balizar quais são os parâmetros que, neste caso, nos vão influenciar a escolha de, por exemplo, dificuldade alta ou dificuldade média. À medida então que vamos consultando as outras opções, podemos então a partir daqui, como por exemplo rua de acesso transitável até a obra com uma largura de 5 a 8 metros, acesso viário com trânsito intenso, se fosse uma acessibilidade muito boa, então já tínhamos uma rua de acesso transitável até a obra com uma largura igual ou superior a 15 metros, acesso viário com pouco trânsito, ou seja, se tivermos uma dificuldade muito acentuada, uma dificuldade de acesso à obra muito grande, óbvio que isto depois irá ter repercussões ao nível de custo final de cada um dos trabalhos. O mesmo depois para as outras opções, a nível de topografia, mercado, tipo de projeto, etc. A nível de gerador de preços de obra de reabilitação, ou seja, se voltássemos aqui projeto de obra nova e escolhesse então ali as opções de reabilitação, quando passasse aqui para a opção de preços compostos, já teríamos aqui então outras opções de parametrização. Claro que a superfície de intervenção, a superfície de piso tipo, o número de piso acima da rasante e o número de piso abaixo da rasante se mantém igual, o tipo de projeto e a localização em mercado também, mas depois temos então aqui algumas alterações a nível de dificuldade de acesso, restringido, limitado ou sem dificuldade, da mesma forma, passando o cursor por cima de cada uma das opções, temos então também mais informação, ou seja, informação a nível de armazenamento de materiais em entulho, transportes de materiais, o grau de intervenção, o estado de conservação do edifício, a dificuldade de execução, etc. Ou seja, as opções de parametrização, como neste caso estamos a escolher a opção de reabilitação, serão notoriamente distintas. O mesmo aconteceria para espaços urbanos. Teríamos então outro tipo de opções de parametrização. Superfície de intervenção, que já não estaríamos a falar então em edificação. Aqui mantém-se as mesmas opções. E depois acessibilidade, topografia, mercado, os pontos de fornecimento, intensidade de cultivos, densidade de serviços, dispersão, jornada de trabalho, etc. Tudo isto então irá influenciar cada um dos preços compostos. Bom, eu vou aqui selecionar então a obra nova para já e então vou passar aqui para preços compostos e sem fazer aqui alterações, então sem parametrizar aqui o gerador de preços, ou seja, mantendo aqui as opções por defeito. Ao clicarmos em cada uma destas hipóteses que temos aqui, temos então acesso
a cada um dos capítulos, subcapítulos, secções e depois, enfim, a cada um dos preços compostos. Por exemplo, se fôssemos aqui, por exemplo, fundações superficiais, sapatas, temos ali metro cúbico de sapata de betão armado. Ou seja, fomos ao capítulo, subcapítulo, secção e agora temos então aqui acesso ao preço composto. Dentro de cada preço composto é possível fazer mais alterações, ou seja, neste caso alteração ao betão. E aqui deixo aqui uma informação, por exemplo, o gerador de preço acaba por ser útil também, de certa forma, para se evitar alguns erros de orçamentação que podem surgir. Por exemplo, se nós alterarmos uma classe de resistência, aliás, se alterarmos aqui a corrosão por carbonatação de um XC1 para um XC4, o programa vai-me eliminar classes de resistência que são incompatíveis com esta exposição. Daí, de certa forma, também teremos aqui uma pequena ajuda que nos vai impedir, então, de fazer erros de orçamentação. Para além, então, de podermos alterar o aço, de podermos alterar o betão, se é convencional, se é reciclado, se é preparado em obra, se é com grua, com bomba, a forma como vai ser entregue, possibilidade de fazer alterações ao aço, neste caso, para se contabilizar a quantidade de aço que a sapata por metro cúbico irá ter, temos aqui a possibilidade de modificar a quantidade de aço em quilos por metro cúbico, a elaboração e montagem da armadura, se é A400 ou A500, a nível de separadores, repercussão de separadores, ou seja, o número de separadores, os complementos, se for o caso, e à medida que vamos fazendo alterações aqui, existirá sempre modificações ao nível do texto e do custo de cada um destas opções. Ou seja, se estivermos neste caso a considerar ou consultar o metro cúbico de sapato de betão armado para uma classe de resistências de 25-30, irá ficar 144,13 euros por metro cúbico. Se estivéssemos a considerar um C50-60, teríamos então 178,004. Ou seja, e o próprio texto também se modifica e o custo também final também se modifica. Após fazermos estas modificações e após as modificações aqui também se repercutirem, eu posso ampliar esta janela e neste caso consigo visualizar, isto ainda a nível de custos, a decomposição desse preço composto, ou seja, o porquê ou a justificação de me dar este valor de 178,04. Ou seja, estamos sempre a trabalhar por unidade, neste caso metro cúbico, e para isto, ou seja, o que inclui este preço composto será o separador homologado para fundações, a armadura elaborada em fábrica com acessos nervurados A400 de vários diâmetros, arame galvanizado para atar, o betão 150-60 neste caso, o oficial primeiro armador de ferro, o ajudante armador de ferro, o oficial primeiro estruturista e o ajudante estruturista em trabalhos de betonagem, mais uma percentagem de custos indiretos complementar. A partir daqui temos o rendimento de cada um destes preços simples, o preço seco, o preço unitário de cada um deles, multiplicado então pelo rendimento, depois teremos no total o valor que foi calculado para ali. Ou seja, de uma forma geral, o que nos é fornecido, ou que nos é, que nos é fornecido pelo gerador de preços, a nível de custos será isto. Ou seja, nós tivemos então a parametrização que foi feita aqui em cima, em que então nos vai fazer modificar ligeiramente ou menos, mais ou menos ligeiramente os custos, né? Se tivermos uma situação de mercado de recessão ou em alta, os valores vão modificar bastante, como é normal, mas a nível de preço composto para este separador, o que nos é fornecido pelo programa será toda esta informação que ampliando aqui temos acesso desta forma.
Esta informação que está aqui é possível ser então exportada, como qualquer listagem de SIP normalmente, para PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Para além desta exportação, havia sempre possibilidade, isto sempre falar nestas duas opções, porque isto estão a ver, são umas opções para arrastar em BC3 sobre Arquimedes, ao fim e ao cabo seria para arrastar este preço como um preço BC3, iremos falar isso um bocadinho mais para a frente, mas também teriam a possibilidade de abrir este conteúdo no Excel, ou seja, preço a preço, ou seja, consultando cada um dos preços, possibilidade de exportar para o Excel um de cada vez. Ok? Bom, para além então da visualização de preço composto, agregado a cada preço ou agregado a cada trabalho que esteja no gerador de preços, há muito mais informação e com o tempo vai surgindo mais e mais informação. Então o próximo separador seriam as condições técnicas. Então nas condições técnicas, ampliando aqui a janela, tínhamos então, neste caso ainda para sapata de normado, as medidas para assegurar a compatibilidade entre os diferentes produtos, elementos e sistemas construtivos que compõem a unidade de obras, características técnicas, a regulamentação aplicável, critério de medição de projeto, etc. Ou seja, seria a parte do caderno de encargos associada a esta unidade de trabalho. Não é? Da mesma forma, teremos sempre a possibilidade de exportar. Próximo separador, recepção de materiais. Aqui sim também associado ao caderno de encargos, exatamente. Da mesma forma, tínhamos a possibilidade então também de exportar. Próximo passo, resíduos gerados. Vou ampliar aqui a janela também. Temos então aqui os resíduos gerados calculados automaticamente por unidade de metro cúbico de sapata betão armado. Energia incorporada em emissões. Sempre com a possibilidade de podermos então exportar para PDF, DocX ou RTF. E por fim, segurança e saúde. Execução, serviços, equipamentos auxiliares, proteções coletivas, medidas preventivas a adotar, etc. Também sempre com a possibilidade de imprimirmos diretamente ou então exportando a listagem. Ou seja, resumindo, para cada um destes trabalhos que existem aqui neste capítulo, digamos assim, de preços compostos, temos então a informação acerca dos custos com a decomposição de preço composto, com a possibilidade de podermos visualizar os rendimentos, os preços simples de cada um dos preços simples que compõem o preço composto, informação sobre condições técnicas, recepção de materiais, resíduos gerados, energia incorporada e emissões. Para isso, bastará clicarmos em cada um destes separadores e a partir daqui irmos visualizando cada um destes trabalhos. Da mesma forma, ampliando a janela para o preço composto, temos então aqui a decomposição do preço composto. Por exemplo, se voltássemos aqui à opção de obra nova e colocasse, neste exemplo, espaços urbanos, se fôssemos aqui aos preços compostos, teríamos acesso a outro tipo de trabalhos. Por exemplo, vamos ver aqui pavimentos urbanos, por aqui pavimento urbano, de paralelepípedo, temos ali pavimento de paralelepípedos de pedra natural. E temos então aqui acesso a um preço distinto da obra nova, ou seja, já é o banco de preços associado a este tipo de trabalhos.
neste caso a espaços urbanos, e da mesma forma, preço composto, condições técnicas, resíduos gerados, energia incorporada de segurança e saúde, tínhamos então também acesso ao preço composto e neste caso à decomposição desse preço composto, mas para este trabalho. E também da mesma forma, a possibilidade de exportar este preço composto para Excel. Apenas este preço composto estamos a consultar, ou seja, resumindo, acabará por ser então uma base de consulta em que nós vamos consultando preço a preço, consoante as minhas opções de parametrização que foram tomadas anteriormente, para obra nova, para reabilitação ou para espaços urbanos, em que então tenho sempre essa possibilidade de consultar preço a preço e obter informação de cada um deles. Fora cada, ou seja, passando estas opções aqui de preços compostos, temos então agora mais separadores aqui para baixo, que acabarão por ser todas as partes dos cadernos de encargos, segurança, saúde, memória gráfica de materiais, isto ainda não falamos, iremos mais para a frente, mais construtivos também, e manual de utilização e manutenção, de todos os preços que existem aqui. Ou seja, passando então aqui esta secção de preços compostos à frente e visualizando aqui o caderno de encargos, temos então aqui a possibilidade de consultar o que é que o programa vai listar a nível de cláusulas, a nível de especificação sobre os materiais e, ou seja, consultando para cada um deles, neste caso, por exemplo, para botões, botão estrutural, temos então aqui as condições de fornecimento, recepção e controlo, conservação, recomendações para a sua utilização em obra, ou para vidros para a construção, etc. Temos sempre a possibilidade de considerar aqui, na parte de caderno de encargos, para cada uma destas opções que estão aqui. E da mesma forma, para cada uma delas, poderemos exportar esta informação para a listagem. Listagem essa que pode ser aberta depois em Word. Se for exportada então em DocX ou RTF, abrir em Word ou qualquer outro programa similar de texto. Relativamente à segurança e saúde, temos então, para esta secção, segurança e saúde, temos maquinarias, andaimes, pequena maquinaria, equipamentos auxiliares, etc. Artigos. Portanto, fôssemos aqui a maquinaria em geral, temos então aqui os requisitos exigíveis à máquina, as normas de utilização de caráter geral, novamente as medidas preventivas a adotar, se for uma maquinaria móvel com o condutor, com outros requisitos. E no caso de andaimes também. Relativamente à memória gráfica de materiais. A memória gráfica de materiais é uma série de informação que o programa tem também no gerador de preços. Por exemplo, tubo de saneamento PVC dupla parede, etc. Tínhamos então aqui mais informação. À medida que fôssemos fechando, podemos então ir acedendo a outro tipo de opções. Como última opção, ao fim e ao cabo será um registro fotográfico de vários materiais que podem ser consultados aqui para todas estas secções aqui, por exemplo, instalação elétrica, tubos protetores, seja tubo curável fornecido com polietileno dupla parede, etc. Por fim, a última opção que existe aqui, ou a penúltima opção que existe aqui no gerador de preços serão os pormenores construtivos. Os pormenores construtivos serão basicamente um gerador de pormenores construtivos, que podem ser gerados pormenores construtivos a cores, em escalas de cinzentos ou com linhas e tramas.
À medida que vamos então escolhendo aqui para a impressão dos pormenores como é que eu quero isto que seja efetuado, a cores, a escala cinzenta ou com linhas e tramas, vamos podendo aqui escolher da mesma forma como escolhemos aqui dos preços compostos, qual a opção que eu quero gerar. E no caso, por exemplo, de coberturas planas, e tínhamos aqui coberturas acessíveis ventiladas, tínhamos então cobertura plana, acessível ventilada, com pavimento fixo, impermeabilização, em que poderíamos fazer depois também pequenas modificações de forma a ser gerado o pormenor construtivo com as seleções que eu tenho aqui. Seja, separação entre muretes, a parte do revestimento, como é que vai ser considerado, que tipo de material irá ser considerado, pode ser extrudido ou lá mineral, estava aqui. Para cada uma destas secções, vamos podendo modificar aqui. Ao fim e ao cabo, temos ali estas opções, camada separadora, impermeabilização, a proteção e o material de fixação à nivelação. E à medida que vamos fazendo estas modificações, para cada uma destes separadores que temos aqui, temos então o pormenor construtivo gerado automaticamente, com as várias chamadas aqui de cada uma das camadas. Neste caso, a cores. Se tivéssemos escolhido a opção de trama, a opção de cinzentos seria desenhada de uma forma ligeiramente diferente. Da mesma forma, exportávamos isto para PDF, DocX, deste HTML ou RTF. E por fim temos aqui manual de utilização e manutenção. E a partir daqui a mesma situação, ou seja, iríamos selecionar cada uma destas opções que temos aqui. E temos então aqui manual de utilização e manutenção, neste caso de pilares de betão armado. Se vamos trabalhar em fachadas, divisões e proteções, fachadas ventiladas, pano exterior para revestir, pano interior para revestir, temos então também manual de manutenção e utilização. Também da mesma forma, como tinha acontecido anteriormente, exportando, temos estas opções. Bom, ou seja, resumindo, então o que nós podemos consultar no gerador de preços será toda esta informação que estive agora então a mostrar. Ressalvando novamente que estamos a fazer esta consulta, porque ao fim e ao cabo este programa é uma base de consulta, vamos consultando os preços um a um e podemos dentro de cada um consultar toda esta informação. Agora, claro que o gerador de preços também se vai interligando com outros programas, neste caso, como por exemplo o SIP-CAD Map. Mas antes de mostrar que nós dentro do SIP-CAD Map podemos fazer escolhas de determinados materiais que de certa forma vão influenciar o cálculo, assim como depois também vão influenciar a orçamentação, porque depois a orçamentação estará de acordo com os materiais que estão utilizados em cada uma das especialidades. Vou, antes então de falar do SIP-CAD Map, abrir aqui no Arquimedes um orçamento consolidado, ou seja, que já é um orçamento que vem do próprio SIP-CAD após o cálculo de uma estrutura, com todas as especialidades que estão introduzidas no edifício top, que foram então, depois de calculadas todas as especialidades, foi exportado o orçamento e consolidado o orçamento aqui dentro do Arquimedes. Ou seja, o que acontece é que então nós temos o orçamento criado dentro do Arquimedes, ou seja, o orçamento praticamente terminado, em que depois, dentro do próprio Arquimedes, aproveitando toda esta informação que veio do gerador de preços, eu, para além de ter o custo final da estrutura, mais eletricidade, mais a parte das alvenarias que vem do projeto de climatização, ar-condicionado, enfim, todas as especialidades, as águas, residuais pluviais, etc. Todas as especialidades foram calculadas então pelo SIP-CAD Map, para além de obter o custo, ou seja, o orçamento de execução material de todas as especialidades, incluindo a estrutura, dentro do Arquimedes, como vem muita informação associada a cada um dos preços, ou seja, caderno de encargos,
as condições de recepção, segurança e saúde, os resíduos gerados, etc. O Arquimedes consegue pegar em toda esta informação de todos os preços compostos, ao contrário do que estávamos a ver, por exemplo, no gerador de preços. Voltando a ressalvar que o gerador de preços é uma base de consulta, o Arquimedes é um programa de orçamentação. Nós dentro do programa temos a possibilidade de imprimir agora múltiplas listagens que vão buscar toda esta informação a cada um dos preços que compõem todo este orçamento. Como, por exemplo, se fôssemos então aqui ao manual de utilização e manutenção do edifício, o programa vai-me sempre listar todos os preços que não contêm uma determinada informação para essa listagem, neste caso é o CRL 010, que aqui eu sei que é a parte de camada de botão de limpeza, que não inclui informação de caderno informação de manual de utilização e manutenção. Então faria aqui aceitar e a partir daqui tenho a listagem completa de todo o orçamento, de toda a informação que veio de todos os preços compostos que compõem este orçamento. Ou seja, de uma forma rápida, eu obtenho aqui o manual de utilização e manutenção do edifício para aquilo que está no orçamento que veio com ligação ao gerador de preços. Estruturas metálicas, estruturas não armadas, escadas, etc. Vigas, lajes maciças, lajes fungiformes, isto vem da informação que vem da parte do orçamento de estruturas que depois foi consolidado com o orçamento do CIP-CAD-MEB. E depois a parte das fachadas, que já é parte do orçamento do CIP-CAD-MEB. Isto é uma listagem bastante extensa. Os vidros, infraestruturas de telecomunicações, etc, etc, etc. Da mesma forma, exportando, aqui estamos a exportar em PDF ou DocX, mas será manual de manutenção e utilização de edifício de todos os preços de uma vez. Né? Todos os preços compostos que compõem o orçamento. Que vieram, estão associados ao gerador de preços. Outra listagem que podemos consultar seria, neste caso, por exemplo, o caderno de encargos. Se fôssemos aqui ao caderno de encargos, eu vou pôr aqui, aqui de promoção privada. Temos então a listagem de caderno de encargos para todos, novamente para todos os preços que pertencem a este articulado que vieram do gerador de preços. Ou seja, temos então o caderno de encargos todo preenchido de forma automática. Estas são aqui as cláusulas. Cá para baixo teremos então estas são as condições técnicas. E aqui já temos associado a cada um dos preços compostos que compõem este orçamento. Há sempre perfis laminados, recepção e controle, conservação, recomendações para a utilização em obra, argamassas, argamassa para reboco estuque, ou seja, novamente temos então aqui orçamentos que vêm da parte estrutural e depois este material cerâmico, tijolos, reboco, etc. Isso já vem das paredes exteriores, paredes interiores, revestimentos, tudo que foi definido para o cálculo, por exemplo, da acústica ou da climatização do próprio CIP-CAD-MEB. Com a vantagem de podermos então gerar automaticamente aqui toda a listagem de caderno de encargos. Depois, outro tipo de listagem que podemos ter aqui acesso é, por exemplo, a quantificação de manutenção de senal. Aqui não vou preencher aqui informação a nível de localização por motor, isto depois ficará associado a cada uma das obras. E ao fim e ao cabo temos aqui por preço, por capítulo, subcapítulo nós temos então, orçamento de execução material, a quantificação e manutenção de senal e a relação entre um e o outro. E no final desta listagem temos então aqui o total. O orçamento de execução material, o custo de manutenção de senal a 10 anos e aqui o rácio, a relação entre os dois. Outras listagens podemos imprimir, por exemplo, a gestão de resíduos. Vou aqui para pôr parâmetros de gestão pública.
E a partir daqui temos a nossa listagem, gestão de resíduos. O programa também gera isto de forma automática, consoante a informação toda que está então associada a cada um dos preços compostos que veio do gerador de preços. Mas como já estamos no Arquimedes, ele tem acesso a todos eles de uma vez e consegue fazer a geração desta listagem automaticamente. Outra listagem poderá ser plano de segurança e saúde em projeto. É que aqui tínhamos então aqui uma opção de podermos ir preenchendo esta informação aqui para podermos gerar esta listagem. Há coisas aqui que eu não vou preencher. Pronto, os agentes intervenientes em obra, os estados de obra, isto convinha ser tudo preenchido de forma a termos a listagem a mais correta possível. As condições climáticas e ambientais, acesso à obra e vias de circulação, presença de tráfego rodoviário, etc, etc. Aqui os equipamentos, as instalações provisórias, instalação elétrica e outras instalações. Temos a questão só de ir colocando um visto, sempre fosse necessário, equipamentos auxiliares, primeiros socorros. Ele aqui não irá deixar passar à frente sem eu colocar aqui o valor, uma entrada de campo de assistência primária para urgências. Eu vou colocar aqui um valor por defeito, apenas um. Que falta o nome do diretor. Ele aqui deixa passar à frente, mas não me impede de continuar. Isso tem a ver com a informação que eu por escolha não coloquei agora. Fazendo o seguinte, temos então aqui a geração de plano de segurança e saúde em projeto. Aqui vamos só aceitar. Pronto. Conforme todas aquelas opções que tomei anteriormente, fora aquilo que também já está no próprio orçamento, temos então aqui plano de segurança e saúde em projeto, com o índice e depois por aqui abaixo toda a informação. Fichas de prevenção de riscos. Perdão. Isso aqui vou passar à frente, tem a ver com o índice muito grande também. E pronto, a partir daqui, aquilo que tínhamos consultado preço a preço, novamente temos então aqui criado e listado de forma automática no geral. Bom. Bom, e a partir daqui teríamos mais várias listagens. Praticamente mostrei-vos todas. Análise de ciclo de vida, por exemplo. Esta para todos os capítulos estão no orçamento. Energia incorporada. Potencial de aquecimento global. Bom, por fim, eu vou só abrir aqui o CIPCAD. O CIPCAD Map. Isto só para referir aqui um último ponto, que este orçamento que nós tivemos a ver, que veio então tudo gerador de preços,
parte ou grande parte deste orçamento veio então destas especialidades todas que foram consideradas aqui no CIP-CAD Map, neste caso águas reservas pluviais, a parte da climatização, parte de eletricidade, gás, etc. Tudo isso fica também associado à medida que eu for introduzindo os dados aqui de cálculo, as tubagens de água, a parte dos coletores, os próprios equipamentos sanitários se forem importados do gerador de preços associados a uma marca, tudo isso vai ser gerado e vai ser calculado na especialidade em si, neste caso águas, mas depois há sempre a possibilidade de exportarmos este orçamento para Arquimedes, que o programa vai fazer a medição consoante então os preços que foram escolhidos. Preços esses que nós podemos modificar, ou neste caso materiais esses que nós podemos modificar no programa, aqui em obra seleção de materiais e equipamentos, porque à medida que nós vamos aqui nas instalações, podemos ir fazendo modificações às próprias tubagens. E isto vai influenciar no cálculo e vai influenciar na parte da orçamentação. Okay. Casa comercial será sempre um preço médio de mercado português, o restante já são casas comerciais com os custos associados às casas comerciais. O mesmo acontece para as outras especialidades, portanto, se estivéssemos aqui a falar de climatização, vamos passar só aqui de separador. Por exemplo, à medida que eu for colocando os equipamentos aqui para o cálculo da instalação de ar-condicionado, nós já estamos, ou podemos logo escolher uma casa comercial ou não, e da mesma forma estamos a utilizar as características técnicas e informação técnica dada pelo fabricante para o cálculo da instalação. Por exemplo, neste caso temos aqui um equipamento da Sania Duval, que foi introduzido nesta especialidade, que esta especialidade foi calculada com este equipamento e depois foi exportado este orçamento também para o Arquimedes de forma automática e já com o custo associado à própria casa comercial. Bom, e todas as especialidades têm essa possibilidade na climatização, na própria parede, ou seja, se nós para podermos definir então e calcular a parte de climatização ou de acústica, temos sempre a possibilidade, ou teremos sempre que identificar e fazer a introdução da labometria do edifício e a partir deste caso importar também do gerador de preços as próprias paredes. Ou seja, neste caso, por exemplo, se fôssemos aqui à edição, esta parede, que é uma parede de um pano, etc., foi importada do gerador de preços, em que foi criada logo o revestimento interior autoportante da marca Knauf, o pano principal é constituído por uma alvenaria de 30-20-11, o revestimento interior à direita também é do sistema Knauf, sem isolamento contínuo, mas com isolamento entre montantes, com as placas colocadas com uma separação dos montantes de 600 ou de 400, enfim, todas estas opções que são tomadas aqui para o cálculo das várias especialidades são já de certa forma elementos também de parametrização do próprio orçamento, que à medida que nós vamos exportando então para o Arquimedes temos logo aquilo articulado e podemos também ter esta opção das listagens automáticas de uma forma rápida. Bom, assim sendo, eu dou por terminada, dou por encerrada esta webinar.